Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a organização de conteúdos, né? Já tem uma aula sobre metodologia de ensino onde eu chego a comentar, né? Se a gente for pensar só a parte de organização de conteúdo pensando a partir das equações, né, da física, a gente tem que lembrar que elas nos permitem que a gente inicie a nossa organização dos conteúdos de várias formas, né? Mas a princípio a ideia de organização dos conteúdos aqui é mais no sentido de selecioná-los e de organizá-los no trabalho, né? Então, se a gente for pensar dessa forma, a gente pode pensar primeiro nas disciplinas, né? Como as matérias são organizadas. A gente pode ter de forma multidisciplinar, né? Onde você tem as várias disciplinas separadas, né? A gente tem a interdisciplinaridade, onde há alguma relação entre essas disciplinas, né, durante a organização da atividade e dessa organização desse conteúdo que será trabalhado com os alunos. E a transdisciplinaridade, onde a integração entre as disciplinas é um pouco mais avançada. Se a gente for pensar da relação entre as disciplinas, né, talvez esses sejam os graus de liberdade que a gente possa ter, né? Quase nenhuma relação, né? Aquela divisão em caixas, alguma relação entre algumas disciplinas, né? Em alguns momentos, e uma outra que é mais aberta, né? Só que vejam aqui que essa é uma tipologia, né? Vocês podem encontrar na literatura outras tipologias, principalmente para interdisciplinaridade, para transdisciplinaridade, tá? Existem outras tipologias também para essa mesma divisão. Então, aí no caso, se vocês forem usar isso num texto, a ideia é sempre bom referenciar, né, a partir de qual referencial que vocês estão falando sobre interdisciplinaridade, por exemplo. Tá? Esse é um cuidado que se deve ter. Porque são palavras meio polissêmicas, né? Ou como dizem alguns, elas são palavras complexas. Pois existem várias definições acerca delas. Vamos pensar em alguns tipos de metodologia, né? Se a gente for pensar na organização dos conteúdos, por exemplo, uma das formas onde a gente normalmente acaba organizando os conteúdos é através do que é necessário ensinar para os alunos de determinado tópico, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, como é organizado os conteúdos para o primeiro ano, né? A organização do que é separado para ser ensinado, das transformações que são realizadas para que determinado conhecimento seja ensinado para os alunos. Muitas vezes parece ter muito mais relação com os conteúdos que precisam ser ensinados, né? Então, sem levar em conta qualquer objetivo que se tenha com aqueles conteúdos em si, né? Então, na hora que vocês olham os documentos curriculares, a BNCC, ou mesmo os antigos PCNs ou outros documentos curriculares, fica muito mais a ideia de alguns objetivos que se tem para o ensino de ciência, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, a primeira competência da ciência da natureza, e a gente percebe que apesar de ter, por exemplo, citar ali matéria e energia, de certa forma você tem um conjunto de conteúdos que passa tanto conceituais como atitudinais, pode passar também por procedimentais para que a gente possa trabalhar com os alunos, né? Então, mesmo tendo a previsão de que para o ensino médio a maioria dos conteúdos são conceituais, esses objetivos da ciência da natureza, ela também passa a ideia de outros conhecimentos que a gente precisa trabalhar com os alunos, né? E aí passa por visão de ciência, passa por relação entre ciência e sociedade, passa por outras questões além, por exemplo, daquela divisão de conteúdos que tem o objetivo apenas de ensinar cinemática, dinâmica, etc. para os alunos, né? Então, a escolha desses conteúdos de aprendizagem, né, que passa também por essas
desses conteúdos de cinemática, esses conteúdos mais conceituais que a própria física já desenvolveu, né? Mas temos que lembrar também que tem outros aspectos desses conteúdos que também precisam ser trabalhados. Daí Zabala traz uma ideia aqui de como organizar esses conteúdos, né? Porque pensando que essa é a preocupação, né? Então, se a gente fosse, por exemplo, organizar apenas com base nos conteúdos que a gente acha necessário, né, vencê-los, no sentido de que a gente precisa ensinar toda a cinemática, a gente precisa ensinar toda a dinâmica, né? A escolha do trabalho e a forma de organização desses conteúdos, eles teriam essa forma linear que a gente tem, né, de trabalhar com esses conteúdos. Então, pegando o livro didático, você vai ver como esses conteúdos estão organizados, e não há uma preocupação muito grande sobre... não há uma discussão tão grande sobre essas ordens, né? Tanto que se for pegar todos os livros didáticos, eles vão estar mais ou menos na mesma sequência. Mais ou menos na mesma estrutura textual, né? Você tem uma apresentação do conteúdo, daí você tem uma organização daquele conteúdo, né? Como etapas para ser ensinadas. Daí depois você tem também os exercícios de aplicação do conteúdo. Então a gente pode trabalhar isso de uma outra forma também, né? De novo, pensando a partir das competências e dos objetivos que se tem na educação básica, a gente pode trabalhar com os conteúdos a partir de outras formas de organização, né? Do que essa sequência de conteúdos. Então, aqui são 4 formas, né, mas elas não diferenciam tanto assim uma da outra. Talvez, por exemplo, só o método de projetos ali, onde você normalmente desenvolve um produto, mas o estudo do meio, que já foi trabalhado em outra aula, né, muito semelhante também a projetos globais, desenvolvem bastante a pesquisa, né? Desenvolvimento de hipóteses sobre determinada situação mobilizadora inicial. Então, os conteúdos eles são selecionados com base naquilo que nasce ou que pode vir a nascer dessas problemáticas que são criadas, né? Então, essa organização linear do conteúdo ela perde um pouco a sua linearidade, já que ela vai aparecendo de forma mais contingente, né, e integradora durante o trabalho pedagógico. Então, pegando, por exemplo, esse exemplo, né? Então, uma metodologia onde você trabalha primeiro com observação, e com observação científica, pode ter experimento, estudo de experimento, depois vai para associação, né? Tentar ampliar um pouco, né, essa relação entre aquilo que foi observado e outros fatores que são mais difíceis de serem observados, ou estão mais distantes. E todos esses trabalhos terminam com uma forma de expressão dos alunos, né, onde os alunos se expressam acerca daquilo que eles aprenderam. Então, esse é o método de projetos, né? Envolve a intenção, o que se pretende produzir, a preparação dessa produção, né? Se levantar os conhecimentos que precise para se produzir determinado, por exemplo, um vídeo sobre movimento, né? Um vídeo sobre leis de trânsito que passe pelo estudo da cinemática, a execução, né? A produção desse vídeo, e depois também a avaliação no sentido se esse vídeo atingiu os objetivos, né? Se ele consegue comunicar de forma clara esses conteúdos, essa questão social acerca das leis de trânsito. A avaliação aqui, nesse caso, ela traz mais isso, né? O estudo do meio ela também vai ter lá o levantamento da problemática, as hipóteses iniciais dos alunos, o que a gente vai utilizar para pesquisar sobre aquele tema, a própria pesquisa e levantamento de dados,
Então a gente vê que a organização de conteúdos aqui ela é um pouco menos linear do que aquilo que a gente vê na maioria dos livros didáticos, né? O que também é um problema, né? Se a gente for pensar nos livros didáticos, se eles forem pensados de forma linear, eles normalmente fazem referência a essa linearidade, né? Então, a hora que eles forem falar sobre energia, eles vão levar em consideração que o aluno já estudou toda a parte de cinemática, por exemplo, e de leis de Newton. Então, esse é um tipo de desafio também quando se trabalha com esse tipo de estrutura, né? Pois os materiais curriculares, normalmente, eles trabalham dessa forma linear. E isso também pode ser um tipo de desafio, né? Para os alunos entenderem ali, já que o texto vai tratar como pressuposto que eles já tenham visto a parte anterior. Então, há também esse desafio dos materiais que se podem utilizar para o estudo, né, desse projeto que foi proposto, né? Então, todas essas estruturas de trabalho, o que ela diferencia desse modo linear de organização dos conteúdos, né, é que ela tem uma relação um pouco maior com o aluno, né? Um pouco mais centrada no aluno e naquilo que ele precisa alcançar para atingir os objetivos. O que torna essa organização um pouco mais complexa, e inclusive o levantamento dos materiais curriculares também, né, para se trabalhar com esses conteúdos, também mais complexo, né? Justamente por essas questões que eu já havia comentado, né? Desses materiais se pensarem como algo a ser seguido da forma como foi construído, né? Se a gente for pensar nesse problema, por exemplo, a gente teria uma questão um pouco mais difícil de lidar. E esse tipo de trabalho ele permite um pouco mais também as relações com outras disciplinas, né? Pois esses projetos podem ter, por exemplo, o método de projetos ali pode ter uma relação entre a física e a artes, né? Se o projeto for a construção de por exemplo, desse vídeo, né? Então é toda uma comunicação visual que se pode trabalhar. E também, se a gente for pensar nesses outros projetos, né? Eles podem ter como um instrumento final algum texto dissertativo, para além de exercícios resolvidos numa avaliação, né? E esses textos também podem ser apropriados para serem trabalhados em português, mesmo em língua portuguesa, mesmo porque, né, se a gente for pensar nos materiais que os estudantes vão levantar para fazer a pesquisa, eles também vão partir de gêneros textuais, vão ser resumos, por exemplo, um resumo de artigo, né, se for o caso, né, ou mesmo gênero de revista científica, de sites. Então, todas essas outras formas de pesquisa, elas ajudam um pouco a possibilitar essa integração entre as disciplinas, né? Então, pensando assim, o desafio agora é um pouco esse, né? Quero que vocês pensem nessas formas de organizar o conteúdo, né? E quando a gente pensa nessas outras formas, né, a gente acaba pensando um pouco no desafio de como vencer aquelas caixinhas, né? Como que eu falo isso? A gente vai pensar nos capítulos do livro, por exemplo, como é uma sequência mental que a gente tenha, enquanto professor, para vencer, a gente vai riscando as caixinhas. Isso aqui eu já trabalhei, isso aqui eu já trabalhei, isso aqui eu já trabalhei, isso daqui eu já trabalhei, isso daqui eu já trabalhei. Se a gente for pensar nesses outros métodos, né, que o Zabala chama de métodos globalizados ou globalizantes, riscar essas caixinhas de forma específica, ela fica um pouco mais complexa de se lidar. Mas é uma questão que talvez a gente tenha que pensar, né? Se o objetivo que a gente tem que chegar são esses objetivos, né? Então, de que me vale seguir as caixinhas, né? Se talvez as caixinhas não me ajudem a seguir os objetivos. Eu posso tentar chegar aos objetivos seguindo as caixinhas, né? Mas também a forma que eu vou trabalhar ali não vai ser de uma forma tão rápida, digamos assim, avançar tão rapidamente no currículo, nessas caixinhas, que dê para eu ver todas as caixinhas até o final do ano, né?
Ao princípio, eu acho que essa fica uma reflexão, né? De que talvez a gente tenha que fazer alguns tipos de escolha nesse sentido, mas é mais para vocês refletirem um pouco sobre esse desafio da profissão, né? Que é uma encruzilhada, vencer as caixinhas. A gente pode tentar vencer as caixinhas e ainda assim chegar nos objetivos, ou partir direto dos objetivos e tentar organizar os conteúdos a partir dessa tentativa de tentar chegar nos objetivos. É não partir dos conteúdos e organizar, tentar chegar nos objetivos a partir dos conteúdos. Seria essa forma onde a gente pega o livro didático, por exemplo, e vai do início ao fim. Ou a gente parte dos objetivos e vai construindo quais são os conteúdos da aprendizagem a partir dessa ideia dos objetivos. Tá bom? Então, até a próxima.